A morte de um menino de 6 anos no Rio de Janeiro deixou o Brasil atônito. O crime durante um roubo de carro atingiu um nível chocante de crueldade e de covardia. A criança, presa a um cinto de segurança, foi arrastada por várias ruas na fuga dos bandidos, que ignoraram os apelos de quem via a cena. A esquina onde a tragédia começou estava policiada hoje. Mas às 9h30 da noite de ontem, uma mãe, desesperada, pedia socorro a quem passava. A gente viu ela gritando, chorando pra caramba ali. Ela tava com medo de acontecer algo de pior. O filho dela aconteceu o que aconteceu, né? O pior, né? Quem estava no caminho presenciou o que parecia inacreditável. Quando a gente olhou, era uma criança sendo arrastada e todo mundo começou a gritar para e não parou. E o carro virou a rua e não veio mais. No momento do assalto que aconteceu neste ponto, um casal que passava de carro viu que João Hélio ficou preso pelo cinto do lado de fora. Eles decidiram então perseguir o carro, buzinando, gritando, tentando avisar os bandidos. Eles pararam o carro e depois saiu arrancando o carro e fazendo zigue-zague. Ele sabia que estava a criança ali. Eles ainda ajudaram a família, levando mãe e filha a uma delegacia. É impossível você não chorar, sabe? Uma criança de 6 anos, meu Deus do céu. Na noite do dia 7 de fevereiro de 2007, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, um crime covarde aconteceria para tirar a paz de uma família e chocar a todos que presenciariam uma cena de verdadeiro horror, que abalou literalmente todo o Brasil. O menino João Hélio Fernandes Vieites, de apenas 6 anos de idade, foi brutalmente arrastado e morto durante um assalto. João Hélio estava no banco traseiro do carro abordado pelos assaltantes, que era dirigido por sua mãe, que também contava com a presença de sua irmã de 13 anos no banco da frente do carona. Depois de rendê-la e obrigarem a sair do veículo, os bandidos assumiram a direção e arrancaram com o carro. A mãe de João Hélio, Dona Rosa Cristina Fernandes, tentou rapidamente tirar seu filho, mas os criminosos foram mais rápidos, sem que a mãe tivesse tempo de tirar o menino. Ele foi arrastado por várias ruas, preso ao cinto de segurança pelo lado de fora do veículo. Nosso canal está com uma novidade muito legal para você. Agora você pode ser um membro Vestígio 8 e obter selos e emojis exclusivos. Acesse no botão Seja Membro. E temos uma super notícia para você que quer começar sua carreira no YouTube ou quer alavancar o seu canal. Acesse o primeiro link da descrição. Por volta das 21h30, Rosa Cristina Fernandes voltava para casa com os filhos Aline Fernandes, de 13 anos, e João Hélio, de 6. Ao chegar em um cruzamento na rua João Vicente, em Oswaldo Cruz, zona norte do Rio, parou seu carro em um semáforo, onde já havia um carro parado em sua frente. Em poucos segundos, 3 homens armados saíram do veículo e rapidamente renderam Rosa e obrigou a todos a saírem do carro. Os criminosos abordaram a família com extrema violência verbal, causando um verdadeiro pânico emocional. No momento do assalto, em meio àquela opressão, a mãe e sua filha Aline conseguiram abandonar o carro. Ao sair, Rosa rapidamente correu para o fundo do veículo para retirar o pequeno João Hélio do banco traseiro. Ela pediu desesperadamente ao assaltante que assumiu o volante do veículo, que esperasse ela destravar o cinto de segurança, para assim, ela retirar o menino do banco traseiro do carro. No entanto, um dos assassinos, identificado como Carlos Eduardo Toledo Lima, fechou a porta dianteira rapidamente, empurrando Rosa e xingando a todo momento. Demonstrando zero sinal de empatia, arrancou com o carro com a porta traseira do veículo aberta em alta velocidade com o menino preso pela barriga ao cinto de segurança. A partir daquele momento, em meio ao desespero da mãe e da irmã do menino, as pessoas que trafegavam pelos bairros de Oswaldo Cruz, Madureira, Campinho e Cascadura iriam presenciar cenas de um verdadeiro horror, cometido por aqueles 3 homens. Cenas de uma verdadeira covardia e desrespeito à vida humana. Os assassinos arrastaram brutalmente o menino João Hélio por massacrantes 7 quilômetros, passando por esses bairros, até abandonarem o veículo em uma rua sem saída do bairro de Cascadura. Vários motoristas, motociclistas e pessoas que passavam no momento sinalizaram com os faróis e levantavam as mãos, a fim de tentar convencer os homens a pararem o carro. Quando a gente olhou, era uma criança sendo arrastada e todo mundo começou a gritar para e não parou. E o carro virou a rua e não veio mais. Testemunhas afirmaram que, em determinado momento, os criminosos ironizaram sem nenhuma piedade, dizendo que o que estava sendo arrastado não era uma criança, mas um mero boneco de Judas, e continuaram a fuga arrastando o corpo do menino pelo asfalto. E eles tiveram o requinte
de falar que aquilo era o boneco de Judas dele. O boneco de Judas é aquele que tem que ser malhado para pagar o crime da entrega de Jesus a Pilatos. Então, obviamente, aquele menino é o nosso boneco de Judas. Simbolicamente, é aquele que está pagando pelo crime de nós sermos esses excluídos da sociedade que somos. Segundo testemunhas, moradores gritavam desesperadamente ao ver a criança sendo arrastada pelas ruas. Os criminosos só pararam o carro para abandoná-lo na Rua Caiari, uma via sem saída no bairro de Cascadura, com o corpo do menino pendurado do lado de fora. O corpo da criança ficou completamente irreconhecível. A falta de policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar nas ruas facilitou a fuga. Nesse percurso, os bandidos trafegaram pelas ruas João Vicente, Agostinho Barbalho, Dona Clara, Domingos Lopes, Avenida Hernani Cardoso, Cerqueira Daltro, Florentina, entre outras. No trajeto, passaram em frente ao quartel de bombeiros de Campinho, por um quartel do Exército e pelo Fórum de Cascadura, mas não cruzaram com nenhuma viatura da polícia. Os criminosos passaram também diante a 2 bares, um na esquina das ruas Cândido Bastos com a Silva Gomes e outro na Rua Barbosa com a Florentina. Uma testemunha, na época com 24 anos, morador das proximidades, estava no bar da esquina das ruas Cândido Bastos com a Silva Gomes e viu quando os bandidos passaram arrastando o corpo do menino. Segundo ele, os bandidos chegaram a parar o carro e olharam para trás. Neste momento, a princípio, algumas pessoas pensaram que eles arrastavam um boneco. Mas ele e o dono do bar tiveram a certeza que se tratava de uma criança, pois perceberam muito sangue na lataria do veículo. Demonstrando serem conhecedores do local, os assassinos trancaram e abandonaram o carro ao final da Rua Caiari, uma via sem saída em Cascadura, bem próximo à escadaria que dá acesso à Praça Três Lagoas. Segundo testemunhas, os bandidos desceram as escadas calmamente. A testemunha que estava no bar, junto com mais 2 amigos, vendo aquela cena horrível, seguiram o carro até os criminosos abandonarem. Ele afirmou em depoimento que ao chegar perto do veículo, a cena de horror causou um pânico a todos que presenciavam. Ele ficou cerca de 10 minutos em estado de choque. Ele afirmou que no momento não conseguia ter nenhuma ação, só depois é que lembrou de ligar para a polícia e já era 21h40. Ainda lembra que ouviu as pessoas falando que havia partes do crânio do menino na Rua Cerqueira Daltro e que eles pararam em um sinal, pouco antes do viaduto de Cascadura, onde várias pessoas correram para avisar. Chegaram a bater no carro, mas eles continuaram o trajeto, pescando os faróis descontrolados. Todo mundo gritou, inclusive outras pessoas chegaram no local e falaram que já estava gritando desde lá de baixo, moto, carro passando, falou que escutou, que eles escutaram sim, que eles estavam gritando, piscando farol, eles sabiam, e o barulho era muito grande. Mas eles foram arrastando esse menino por 7 quilômetros e a população, quem estava na rua, viu a cena, não sabia que era um assalto e ficou avisando os meninos que esse menino, que o João Hélio, estava sendo arrastado. Então eles foram avisados, eles sabiam que o menino estava sendo arrastado, né, se machucando, e eles até tentavam com o carro fazer algumas manobras para ver se desprendia o menino do cinto de segurança. Depois que ligaram, a polícia chegou pouco depois. Durante parte do trajeto, os bandidos foram seguidos por um motociclista que presenciou o momento do roubo. Ele levou os policiais até a Rua Cerqueira Daltro, próximo a um supermercado. Ali estavam parte da cabeça da criança e massa encefálica, que foram recolhidas e colocadas em um saco plástico. Esse crime cruel mobilizou policiais de 3 delegacias e do 9º Batalhão da Polícia Militar. O delegado do 30º DP Hércules Pires pediu ajuda à população para localizar os bandidos. De João Hélio, Dona Cristina, a irmã dele, né? As 2 na frente e o João Hélio no banco de trás. Esse centro que a Rosa Cristina deixou, fica aqui na Rua João Vicente, né? Em Bento Ribeiro. Ali ela começou a ser seguida pelos elementos, tá? Que seriam Carlos Eduardo, Tiago, que era um motorista, Carlos Roberto, Diego e o menor Ezequiel. Visualizaram que era uma mulher dirigindo, uma coisa mais fácil, né? Então,
Ao sair do carro, o Diego, de pistola na mão, começou a bater no vidro do carro, né? O Diego foi para o lado do carona, o Carlos Eduardo para o lado do motorista e o Ezequiel para o banco traseiro, onde justamente estava o menor. O Disque Denúncia começou a receber telefonemas e ofereceu de início uma recompensa de R$2.000, que posteriormente subiu para R$4.000, por informações que identificassem os assassinos. 18 horas após o assalto, e diante da grande repercussão nos noticiários que o caso teve na opinião pública, a Polícia Militar começou as prisões dos envolvidos rapidamente. Diego Nascimento da Silva, Carlos Eduardo Toledo Lima, Carlos Roberto da Silva, Tiago Abreu Matos e Ezequiel Toledo da Silva, que na época era menor de idade e irmão de Carlos Eduardo Toledo Lima. Eles confessaram o crime, segundo a polícia. De acordo com as investigações, Diego Nascimento da Silva, de 18 anos, ocupou o banco do carona na fuga. Carlos Eduardo Toledo Lima, de 23 anos, foi o assassino que dirigiu o veículo. E o menor na época, com 16 anos, Ezequiel Toledo da Silva, foi o responsável por render a mãe de João Hélio e ocupar o banco de trás do veículo Corsa Prata de Rosa Cristina Fernandes. Tiago Abreu Matos chegou a ser liberado em seguida por não ter sido comprovada a sua ligação com o crime. Porém, no dia seguinte, a polícia prendeu novamente Tiago de Abreu Matos, de 19 anos. Segundo a polícia, ele juntamente com Carlos Roberto da Silva, de 21 anos, levou os bandidos até o local do assalto. Ambos estariam no táxi, que pertencia ao pai de Tiago, utilizado para levar a quadrilha até o local e dar cobertura à fuga. Os 5 acusados tiveram a prisão temporária decretada até 10 de março de 2007. Diego Nascimento da Silva, Carlos Eduardo Toledo Lima, Carlos Roberto da Silva e Tiago de Abreu Matos foram ouvidos na primeira vara criminal de Madureira, no subúrbio do Rio. Em 2008, os 4 criminosos maiores foram julgados e tiveram uma sentença que os condenaram de 39 a 45 anos cada um, pela juíza Marcela Assad, da primeira vara criminal de Madureira. Ezequiel Toledo da Silva, menor na época do crime, também foi condenado. Porém, foi solto em abril de 2011, após cumprir 3 anos de medidas socioeducativas, e ainda recebeu o benefício de ser incluído no Programa de Proteção à Criança Ameaçada de Morte, mantido pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, do Governo Federal. Ele foi levado para outro estado porque teria recebido ameaças de morte durante o tempo em que ficou internado no Instituto João Luiz Alves, na Ilha do Governador. Contudo, na data que foi solto, Ezequiel já tinha atingido a maioridade e essa inclusão no programa de proteção causou uma imensa revolta em todo o país, sendo reavaliada posteriormente essa medida, após a repercussão negativa. Durante a sua internação, Ezequiel teve 4 registros de passagem, uma delas, com uma tentativa de homicídio a um agente de disciplina. Mesmo apresentando esse alto grau de periculosidade, foi solto e ainda protegido pelo governo, enquanto as pessoas de bem vivem desprotegidas. A avaliação que será feita hoje, no dia da audiência, é como compatibilizar a medida socioeducativa de semi-liberdade que o juiz quer impor, que significa dormir numa unidade e sair durante o dia, com a natureza e as medidas de proteção que o programa dispõe. Ou seja, é certo que ele estando em lugar certo e sabido, a questão do risco de morte efetivamente se aprofunda e coloca de uma maneira evidente aí a vulnerabilidade da integridade física e psíquica do jovem. Em março de 2012, foi preso novamente com uma mulher em Iguaba Grande, na região dos Lagos, com drogas e um carro roubado. Depois disso, foi novamente solto e em 2019, já com 28 anos, foi preso novamente por se envolver em um roubo a um sítio em Cabo Frio. Após 12 anos no sistema penitenciário, Carlos Roberto da Silva, condenado a 39 anos de prisão pela morte da criança, foi beneficiado para terminar de cumprir a pena em prisão domiciliar, onde era monitorado por tornozeleira eletrônica. O benefício é previsto em lei, mas para este jurista, o modo como ele é concedido não é o ideal. A Secretaria de Assuntos Penitenciários, que deveria ter instrumentos para avaliar se aquele detento está apto a se beneficiar daquela progressão de regime ou não.
O nome disso chama-se exame criminológico. Entretanto, esses exames criminológicos, o acompanhamento criminológico do detento é uma ficção no Estado. Carlos Roberto deixou o presídio ainda sem a tornozeleira eletrônica. Ele terá um prazo de 5 dias para se apresentar à Secretaria de Administração Penitenciária e colocar o aparelho de monitoramento. Caso não se apresente, o benefício será revogado. Em 2019, após se envolver em outros crimes de assalto, foi expedido pela Justiça um novo mandado de prisão contra Carlos. Em um momento emocionante, os pais do menino João Hélio concederam uma entrevista para a jornalista Fátima Bernardes, onde contaram um pouco do detalhe do crime e demonstraram a sua dor e revolta, após perderem seu filho de apenas 6 anos para a violência que toma conta do país. Rosa Cristina, você consegue lembrar exatamente da cena, assim, exatamente como ela aconteceu? Você tem essa memória? Ou seja, você ia parar no sinal, você parou no sinal? Assim, eu acho que eu consigo me lembrar. Posso não ser perfeita em alguns detalhes, né? Mas eu vinha naquela via, né? Que é o retorno para minha casa, e aquela via é uma via dupla, né? De mão dupla. Então, tinha um sinal ali e tinha um carro da frente parado. Então, obviamente, eu sei que de noite a gente não deve parar em sinais, né? Mas tinha um carro já parado, entendeu? Na frente, 1 ou 2 parados. Nesse momento que o sinal estava fechado, 2 homens, eles correram e foram para cima dos carros. Na mesma hora que eles entraram nos carros, 2 de trás já saíram armados para cima da gente. Desse carro que estava na frente. Aí ele falou, sai, sua vagabunda, sai. Aí deixa eu tirar meu filho, sai, Aline, sai, tira o seu irmão. Aí eu puxei ele, aí eu falei assim, o sino tá aqui, calma que eu vou tirar, calma. Aí ele, não, sua vagabunda, anda logo. Bateu a porta e arrancou e eu não pude fazer nada. Eu entreguei tudo, o carro não reagi nada, eu nunca reagi, eu já fui assaltada, entreguei tudo. Com o João também, eu só quis o meu filho. E eu queria o meu filho. Quando eu vi que ele foi arrastado, eu sabia que eu não tinha como corrigir aquilo, como livrar ele da morte. João Hélio Fernandes foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio. O enterro, que foi assistido sob forte emoção dos familiares e amigos, contou também com a presença do então secretário de Segurança Pública do Estado do Rio na época, José Mariano Beltrame. Beltrame lamentou a banalização da vida, mesma expressão utilizada pelo comandante-geral da Polícia Militar, que também esteve presente no enterro, o coronel Ubiratã de Oliveira Ângelo. Uma dor insuportável. Uma dor muito grande, né? Uma revolta sem tamanho. O meu sobrinho é mais uma vítima da violência que vocês já presenciaram tantas e tantas. É mais uma vítima e a família está transtornada. Em 14 de fevereiro, na missa de 7º dia de João Hélio Fernandes, realizada na Igreja da Candelária, no centro do Rio, além das presenças de José Mariano Beltrame e do coronel Ubiratã de Oliveira Ângelo, contou também com a presença do então governador do estado do Rio na época, Sérgio Cabral Filho. O momento religioso também foi transformado em um protesto contra a violência. Sérgio Cabral foi recebido pela multidão com gritos de justiça. Ele cumprimentou os pais de João Hélio e permaneceu na missa durante aproximadamente 15 minutos. O governador Sérgio Cabral voltou a defender a redução da maioridade penal e a autonomia dos estados brasileiros não só na área penal, mas em todos os segmentos. Cabral foi vaiado quando teve sua presença anunciada. Ao final da missa, cerca de 1.000 pessoas iniciaram uma passeata de protesto, pedindo mais segurança e paz. Famílias de vítimas de outras tragédias e dezenas de pessoas que se chocaram com o crime iniciaram a caminhada de protesto pela Avenida Rio Branco. Nosso intuito é justiça pelo caso de cada um de nós. A gente não suporta mais isso. Cada dia que a gente se reúne, vê pessoas novas no grupo. Depois de passarem pela Cinelândia, os manifestantes seguiram para a Alê RJ, ocupando a escadaria do Palácio Tiradentes. Dezenas de outras pessoas foram se juntando ao protesto pelo caminho, acumulando mais de 1.500 pessoas na passeata que terminou 2 horas depois, na Assembleia Legislativa. Os manifestantes seguravam faixas e cartazes e vestiam camisetas com fotos de parentes e amigos vítimas de outros crimes. Os participantes do protesto pediam justiça, mudanças nas leis e mais oportunidades para os jovens.
O protesto contou com a presença do vocalista da banda Detonautas, Tico Santa Cruz, que em junho de 2006 perdeu o seu amigo e guitarrista da banda, Rodrigo Neto, que foi morto aos 29 anos, vítima de uma tentativa de assalto no Rio. Posteriormente, foi organizada uma nova passeata, que percorreu os 7 quilômetros do trajeto que os criminosos fizeram com João após o assalto, em Oswaldo Cruz, passando por 3 bairros e terminando na Rua Caiari, em Cascadura. Os pais de João Hélio também participaram da homenagem ao filho. De acordo com a Polícia Militar, mais de 500 pessoas participaram da manifestação. A passeata terminou onde os bandidos abandonaram o carro. A Prefeitura do Rio também homenageou a família, no dia 12 de fevereiro. O então prefeito na época, César Maia, assinou o decreto mudando o nome da Praça Três Lagoas em Cascadura, no subúrbio, para a Praça João Hélio Fernandes Vieites. A área fica em um local próximo de onde a criança foi encontrada. Uma homenagem para que a barbárie que o menino João Hélio sofreu não seja esquecida. João Hélio Fernandes Vieites, um garoto de apenas 6 anos de idade, teve sua curta vida interrompida de forma brutal e covarde. Vítima da violência desenfreada que toma conta do nosso país. Quantas pessoas de bem, quantas famílias precisarão sofrer perdendo seus pais e filhos, para que os líderes de governo tomem uma atitude em prol de um basta na violência que assola esse país? Obrigado por assistir. Se esse vídeo foi relevante para você, te convido a se inscrever no nosso canal e deixar o seu gostei, para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Até lá!